Pronto, já está gravando. Meus amores, vamos lá para o que interessa de verdade, que é o nosso conteúdo. Tem atividade hoje? A Amanda está perguntando. Não tem, Amanda. Hoje a gente vai só encerrar isso aqui. E aí, eu vou deixar isso daí para quando nós voltarmos do recesso e aí a gente começar outros conteúdos, complementando aí, falando sobre o esporte. Nós falamos sobre o jogo, esse primeiro bimestre todinho. No segundo bimestre a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte. E aí a gente vai aprofundar esse conhecimento aí, certo? Então, aí sim, nós vamos ter outras atividades. Vamos lá. Conhecendo o badminton. Né? Conhecendo o badminton, João Vitor está dizendo aqui, já avisaram a Cibele? Avisaram o que, Cibele? O João Vitor? Já sim. Pronto. Conhecendo o badminton, né? O badminton é um jogo aí que nós temos que ele não é muito difundido, ou seja, é um jogo que não aparece muito nas mídias, muita gente não conhece o badminton, ele está ganhando notoriedade faz um tempinho aí, já vem aparecendo às vezes na mídia, algumas pessoas já conhecem, outros não, mas é um jogo bem interessante, ele mescla ações do vôlei, ele lembra um pouquinho o vôlei, lembra também um pouquinho o tênis de mesa, o tênis de mesa e o tênis propriamente dito. Então, é um jogo que ele tem semelhança com outros esportes aí, com outras modalidades esportivas. É um jogo bem interessante que eu pretendo trazer ele para vocês quando nós pudermos nos reunirmos presencialmente, se Deus quiser. Provavelmente, talvez, eu não sei se esse ano, mas no próximo ano, se nós já tivermos condição de se reunir e ter aula presencial, eu quero desenvolver uma oficina de badminton com vocês, e para isso eu iria convidar um professor, um colega de trabalho, para desenvolver essa oficina com vocês, para ensinar na prática, né, a vivência do badminton. É um jogo bem interessante, bem interativo, dá para jogar até 4 pessoas por vez. Faça uma oficina de futsal também. Exato. Não, com certeza, vamos ter várias oficinas ao longo do ano, assim que pudermos estar presencialmente novamente. Esse daqui é bem interessante porque tem alguns alunos do CEP que já praticam, inclusive no Gernes tem essa modalidade também. Então, eu queria fazer com que vocês conhecessem ela também, tá certo? Olha só, sobre a origem. O badminton, ele não tem origem brasileira, a origem dele é indiana, então é um jogo que foi criado na Índia, certo? E quando ele nasceu lá na Índia, ele não recebia esse nome de badminton. O nome utilizado para esse jogo era Pona, certo? Rafael aqui está falando o seguinte, olha só, tem Gernes no CEP? O Gernes, ele é regional, né? Dependendo das situações, eu sempre levo alguns alunos que se destacam aí com relação às notas, que não dá tanto trabalho aí, eu faço uma triagem e aí eu levo. Eu não levo para todas as modalidades porque eu não tinha aula de modalidade, mas já está sendo desenvolvido aí, organizado um horário para eu ter aula de modalidades com vocês, e aí sim eu iria... Já teve CEP, já? Oi? Já teve Gernes no CEP? Já teve. Eu já levei gente para o Gernes. Mas é aquela coisa, eu não levo qualquer pessoa, não ando com pessoas para me dar trabalho, né? Pessoa que bagunça, que não obedece, eu não ando com esse tipo de pessoa, não. Ele tem que andar na linha. Eu sou chato para algumas coisas, né? Se a pessoa andar na linha comigo, ele tem tudo. Se a pessoa quiser viver aí por conta própria, aí ele não conta comigo, não. Meus amores, vamos lá. O badminton ele foi criado na Índia, e na Índia, originalmente, ele não se chamava badminton. Nós vamos entender por que ele recebeu esse nome. Ele recebeu esse nome bem mais lá na frente, né? Existiam alguns oficiais ingleses que passaram um período a serviço, né,
lá na Índia. E aí eles tiveram contato com esse jogo, com um jogo chamado Pona, e nesse contato que eles tiveram com esse jogo, quando eles retornaram para a Europa, eles migraram esse jogo com eles, né? Então, eles levaram essa modalidade, esse jogo chamado Pona, para ser desenvolvido lá na Europa. Olha só, o Pona passou a se chamar Badminton quando, na década de 1870, uma nova versão do esporte foi jogada na propriedade de Badminton, pertencente ao Duque de Belfort, na Inglaterra. Então, o Badminton, que anteriormente, na sua origem, lá na Índia, era chamado de Pona, ele migrou junto com os oficiais que estavam a serviço lá, trabalhando lá na Índia, e aí depois eles retornaram para a Europa. E quando eles retornaram, eles gostaram tanto dessa modalidade que eles resolveram trazer essa modalidade para a Europa também. O professor tem algum significado, o nome? Badminton? Tem, é só o seguinte, o Badminton, né, ele faz referência à fazenda em que o jogo aconteceu pela primeira vez lá na Europa, certo? Então, fizeram algumas reformulações, fizeram algumas adequações de suas regras e desenvolveram um campeonato, primeiro campeonatozinho de badminton, numa fazenda, certo? De um cara, numa fazenda pertencente a um duque lá na Inglaterra. E o nome da propriedade era justamente Badminton. Aí eles pegaram e colocaram o nome da fazenda no jogo. Porque o jogo aconteceu na Europa, nessa fazenda, que chamava Badminton. Então, eles pegaram só o nome da fazenda. O significado é só isso. O nome Badminton faz referência à fazenda em que o jogo foi jogado pela primeira vez na Europa. Entendeu? Isso daí aconteceu... Eu jogo, só que eu não sabia de nada disso. Pois é. O problema, às vezes, é que a gente, às vezes, pratica algumas modalidades, alguns jogos, mas a gente não conhece as origens. Então, o badminton ele tem a origem lá na Índia, e aí tinha uns oficiais que estavam trabalhando lá na Índia, passaram um tempo lá e tiveram contato com esses jogos. Lá na Índia, ele se chamava Pona. Ele não se chamava badminton. E aí, quando esses oficiais retornaram para as suas cidades de origem, lá na Europa, eles trouxeram esse aprendizado que eles tiveram do Pona. E aí, com o tempo, eles fizeram algumas modificações para melhorar a dinâmica do jogo, né, melhoraram algumas coisas, alguns pontos nas suas regras, e desenvolveram um campeonatozinho numa fazenda chamada Badminton. E aí, eles aproveitaram o nome da fazenda e colocaram o nome no jogo. Então, modificaram o nome do jogo. Ele deixou de ser chamado de Pona e passou a ser chamado Badminton. Atividade. Justamente em referência a esse local onde foi desenvolvido pela primeira vez. O que foi? Eu estou dizendo, o povo nem tinha criatividade, né? De inventar Não é. nome. Pega só o nome da fazenda, mas é assim mesmo. Olha só, o jogo foi transformado em esporte. Um detalhe que é interessante que nós vamos entender quando nós estivermos estudando no segundo bimestre, eu já vou deixar aqui para vocês uma palhinha, é que qualquer jogo ele pode ser transformado em esporte. Mas nem todos os jogos que nós temos, eles são um esporte. Isso aí é questão de prova, viu? É questão de atividade avaliativa. E pega isso aí. Olha só. É o quê? Repita aí, por favor. Qualquer jogo, ele pode ser transformado em esporte. Porém, nem todos os jogos, eles passaram por essas modificações, por essas adequações para se transformar em esporte. Então, nós temos jogos que não é modalidade esportiva, é só jogo. Mas todo o esporte, ele é um jogo. Nem todo jogo ele é um esporte, mas todo esporte ele é um jogo. É o contrário, não? Sabe por quê? Porque para ele se tornar um esporte, um jogo para se tornar um esporte, ele precisa ter uma federação. Um órgão que vai regulamentar todas as suas regras, que vai uniformizar suas regras, vai tornar as regras dele padrão, para que ele possa ser desenvolvido em qualquer parte do mundo. Então,
Então, qualquer jogo pode ser transformado em esporte. Desde que exista ou que se crie uma federação internacional que vai ficar responsável por administrar essa modalidade, esse jogo. E aí essa federação é quem vai ditar, por exemplo, quais são as regras, quais são as penalidades, quais são as formas e como esse jogo deve ser desenvolvido. Inclusive, Então, a uniformização mas das se o regras. esporte- Professor, tá mandando o senhor escrever aí Mas e botar no chat. Estão pedindo aí. Não vou escrever, não. Aqui isso aí, a gente vai trabalhar isso aí nas próximas aulas no segundo bimestre. Eu vou trabalhar isso aí bem com vocês. Certo? Vai estar no Sigeduc. Vai estar no Sigeduc. À noite, essa aula vai estar no Sigeduc. Mas se o esporte tiver várias federações? Não tem. Uma federação, um esporte só pode ter uma federação. Por exemplo, o futebol. Qual é a federação do futebol? A FIFA. Só existe a FIFA. Não pode existir outro. Agora, por exemplo, pode existir o futsal. O futsal já tem outra federação, mas aí já é outro esporte. Já tem outras regras. Compreendeu? Sim, mas é porque, tipo, o esporte que eu treino, ele tem várias federações. De exemplo. Pronto, eu treino jiu-jitsu. Uhum. Tem a Federação do Brasil, que é a IBJJ, Isso. e tem o esporte de Abu Dhabi, que é a Federação de Abu Dhabi, tá entendendo? É por isso que o jiu-jitsu não é um esporte olímpico, por causa que ele tem várias federações. Pois tem é. a Federação do Nordeste. O problema é justamente esse. A federação ela serve para uniformizar o desenvolvimento daquele jogo e para uniformizar as suas regras e punições. Certo? E aí, quando tem uma federação internacional que rege esse esporte, as regras que é definida para aquele esporte, ela é praticada em todos os países. E aí, pode-se haver um campeonato internacional entre um país e outro. Por quê? Porque as regras desenvolvidas pelos jogadores, pelos atletas, são as mesmas. Quando acontece essa fragmentação do esporte, né, você acaba limitando o alcance que esse esporte poderia ter. Compreendeu? Em campeonatos internacionais. Aí o que é que acontece? Para você disputar um campeonato internacional, você tem que estar afiliado a uma federação internacional. E aí você vai ter que conhecer as regras daquela federação e se adequar a elas. Entendeu? Mas no caso aí, o jiu-jitsu é um esporte? É um esporte. Ele tem a sua federação, ele tem sua federação brasileira. Tá entendendo? Só que ele tem essas limitações. Sim, Olha deu só. para entender. E uma dessas limitações, né, é as Olimpíadas. Exatamente. Olha só, o jogo transformado em esporte. Em 1934, foi fundada a Federação Internacional do Badminton. Então, a Federação Internacional do Badminton foi fundada em 1934. Então, em 1934, o badminton, que antes era só um jogo, passou a ser também, além de um jogo, um esporte, uma modalidade esportiva. E aí essa federação foi fundada por 9 países iniciais: Canadá, Dinamarca, Escócia, França, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia e Países de Gales. Esses daí foram os 9 países que fundaram a Federação Internacional do Badminton, lá em 1934. Hoje em dia, essa federação já conta com outros países. Esses aqui foram os países pioneiros. Certo? Vamos lá. Difusão da modalidade. Quando a gente fala de difusão, a gente está falando de divulgação, expansão. Certo? Pode falar. Tem como botar aí sobre o meu ali, um negócio assim. Difusão da modalidade, ou seja, a expansão da modalidade. Nos anos seguintes, outros países foram se tornando membros, especialmente após a estreia do esporte nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Ou seja, olha só,
em 1934 foi criada a federação, e, o jogo, esse esporte só veio participar das Olimpíadas em 1992. Então, passou aí de 34 até 92, um período bom aí de amadurecimento da prática esportiva e de expansão, né, de difusão dessa modalidade até que ela entrou nas Olimpíadas. E aí, quando ela entra nas Olimpíadas, quando um esporte entra nas Olimpíadas, ele passa a ter uma visibilidade muito maior, né, porque o mundo todo acompanha as Olimpíadas. E aí o mundo todo passa a conhecer aquela nova modalidade. Hoje em dia, existe cerca de 130 países membros que estão filiados à Federação Internacional de Badminton. E esse número aí só tende a crescer. A primeira vez que o badminton figurou nas Olimpíadas foi nos Jogos Olímpicos de 1974, em Munique, como um esporte de demonstração. Então, a primeira vez que ele apareceu nas Olimpíadas foi só como um esporte de demonstração. Ele ainda estava crescendo, ainda estava em processo de expansão. As pessoas ainda não conheciam. Então, ele fez uma apresentação nas Olimpíadas de 1974, certo? E, em 1988, o badminton foi jogado como esporte de exibição, né, em Seul. Então, nós tivemos, tanto em Munique como em Seul, um em 74 e outro em 88, a prática desse jogo foi vivenciado só mesmo como exibição, para divulgar a modalidade. Não era ainda, ela não fazia parte ainda das Olimpíadas, ela só veio fazer parte em 1992, né? Os torneios. Existem, na atualidade, 6 torneios principais promovidos pela Federação Internacional de Badminton, né? E aqui nós temos o nome desses torneios. Então, são torneios que estão, né, aqui, que você pode se filiar, e quem pratica a modalidade, se quiser competir, ele pode competir. Temos o Campeonato Mundial Masculino de Equipes, o Campeonato Mundial Feminino de Equipes, então tem o masculino e feminino, tem o Campeonato de Equipes Mista, que aí mistura homem e mulher, certo? E temos esses outros aqui, o World Champion, o World Júnior e o World Grand Prix Final. Então, praticamente, nós temos esses torneios aqui, que são os torneios oficiais do badminton. Aí, nós vamos agora conhecer um pouquinho das suas regras. Olha só, ele dá para ser vivenciado em vários espaços, só que tem um detalhe. Ele utiliza uma peteca. Alguém sabe o que é uma peteca? Sim, professor. Pronto, Sim. Olha só, a peteca é tipo esse negocinho aqui, ó. É uma bolinha pela metade com umas penazinhas. Tem ela de pena e tem ela de sintética. Tem 2 tipos de peteca. E elas Então, são de plásticos, né? Tem elas de pena mesmo, de ganso, e tem elas de plástico, que é de material sintético. Ela é muito leve, e aí essa modalidade, esse jogo, ele exige que seja praticado em um ambiente fechado com ventilação controlada. Por quê? Porque a peteca ela é muito leve, e aí o vento, o ar, ele pode deslocar e mudar a sua direção e prejudicar o desenvolvimento do jogo. Então, geralmente acontece dentro de ginásios. No nosso caso, nós somos felizes porque nós temos uma escola que tem um ginásio e que nos permite conhecer essa modalidade. A marcação, né, da quadra é bem menor do que a quadra que nós temos lá, então a quadra que nós temos lá dá para montar 4 quadras de badminton. Tá certo? Então, a gente tem espaço suficiente para desenvolver esta modalidade. Olha só, o objetivo. O ponto, quando é que se marca um ponto? O ponto é marcado quando a peteca cair no chão da quadra adversária, ou quando este adversário mandar a peteca na rede ou para fora dos limites da quadra. Então, tem aqui, ó, o bonequinho, ele está tentando lançar a peteca. Se essa peteca cair aqui no campo, né, no chão da área adversária, ele marca um ponto.
Se quando ele lançar a peteca bater na rede, esse carinha aqui, ele marca o ponto. No caso, se ele lançou, bateu na rede, ele perde o ponto. Se ele lançar e cair fora dessas linhas aqui que nós temos, certo? Cair fora da área, ele perde ponto também. Então, é fácil de se entender esse jogo aqui. É bem simples suas regras, embora tenha alguns pontozinhos que tem que se levar em consideração. Sobre as suas provas, né? Como é que ele é jogado? Olha só, existem 2 provas simples, né? Que é masculino e feminino, tem equipes masculinas e equipes femininas, e 3 de duplas, masculinos de dupla, feminino de dupla e misto, que mistura homem e mulher numa dupla. Então, tem essas 3 formas de você praticar o badminton. Ou você pratica de forma individual, como nós temos aqui, ó, nessa primeira quadra aqui. Então, nós temos o badminton sendo praticado de forma individual, e aí ele pode ter modalidades, né? Pode ter um jogo masculino, pode ter um jogo feminino e pode ter uma equipe mista, né? Individual. Pode ser praticado em dupla, e aí duplas masculinas, e pode ser praticado também em duplas femininas. E temos uma terceira modalidade, né? A terceira forma de se jogar, que é formada por equipes mistas. Ou seja, aqui nós temos um homem e aqui uma mulher. Então, é um jogo, é uma modalidade que dá para ser vivenciado por qualquer pessoa, independente da idade, independente do sexo. Então, ele é muito aberto quanto a esses pontos aí. Então, facilita o conhecimento do jogo, né? A abertura para você entrar dentro do jogo. Olha só sobre as dimensões da quadra, né? A quadra, ela muda de tamanho dependendo da modalidade. Se é um jogo individual, entre uma equipe individual, né? Só uma pessoa aqui e uma pessoa aqui, a quadra ela tem uma largura de 5 metros e 18 centímetros por 13 metros e 40 centímetros de comprimento. Agora, se a quadra, o jogo for desenvolvido por uma equipe formada por 2 jogadores, né, 2 nessa área e 2 aqui, a quadra fica mais larga. Aí ela passa de 5 metros e 18 para 6 metros e 10 de comprimento, de largura. O comprimento continua o mesmo. Peraí, deixa aí para me anotar. Certo? Então, quando é uma prova simples, em que só tem um jogador aqui de um lado e um jogador do outro, a quadra ela vai medir uma largura de 5 metros e 18. Se for jogada em dupla, né, uma equipe dupla aqui, uma equipe dupla ali, você tem a quadra um pouquinho mais larga, ela aumenta aí cerca de 1 metro a mais, justamente para melhorar a movimentação da equipe dentro da quadra. Tá certo? Quem são os melhores do badminton na atualidade? Como assim? Os melhores jogadores. Não parei para pesquisar sobre esses pontos aí, não. Olha só, aqui nós temos todas as linhas, as demarcação das linhas, né? Nós temos linha central, a linha de fundo, né? Então, as linhas de serviço, a gente tem isso aqui, a gente vai vivenciar isso aí e entender para que serve cada uma dessas linhas aí quando a gente estiver na oficina de badminton. Se Deus quiser, eu quero muito desenvolver essa oficina com vocês, trazer uma pessoa para trabalhar essa oficina com vocês. Esse ano ou no outro, eu quero trazer esse momento de aprendizado de vocês, para vocês, que meu intuito dentro da educação física não é só desenvolver a modalidade de futebol. Eu quero que vocês conheçam o máximo de modalidades possíveis durante esses 3 anos. Então, não fico preso só a um conteúdo, só a uma modalidade, não. Eu gosto de trazer vivências, possibilitar a vocês novas experiências, né? Olha só, a altura da rede, geralmente, é de 1,5 metro, 1,5 metro de altura, certo? E a largura aqui, essa quadra aqui que está sendo mostrada, é uma quadra para desenvolvimento de provas
formada por equipes de jogadores, de 2 jogadores. Olha só a peteca, né? Aqui nós temos a peteca, né? Ela é muito, muito leve. Então, ela tem esse formatozinho aqui. Então, os materiais que podem ser utilizados, como eu disse, pode ser utilizado materiais de penas de ganso, e essas de pena de ganso são as petecas mais caras. Geralmente se compra, geralmente é utilizada em competições oficiais. Mas para quem treina assim, normal, ele usa a peteca... Com pena de galinha? Não, com pena de galinha não, sintética, que ela é de plástico. É nesse formatozinho aqui, nesse mesmo formato, porque aí ela é mais barata. A peteca também pode ser feita com material sintético, de plástico. Então, geralmente se usa essa daqui porque ela é mais barata, mais em conta, né? A raquete ela se assemelha, né, à raquete que você tem, por exemplo, no tênis, porém ela é mais fina e ela tem vários materiais, e aí o tamanho e o peso delas modificam, né? Pode ser feita em madeira, em metal, em grafite ou em carbono. As de carbono são as melhores, e as de carbono, se eu não me engano, é as mais caras também, porque ela é muito resistente e ela é muito leve, então ela facilita você realizar as manobras. Pense num negócio caro, viu, professor? Não, É caro. Deus me livre. 300 pontos, só uma. É só uma, é caro. As de metal é as mais baratas, mas porém elas são mais fáceis de Mais quebrar com o pesadas. tempo, né? São mais pesadas e geralmente elas quebram aqui, ó. Esse pontinho aqui. Por isso que as de carbono é as melhores, também as mais caras. Mas, por exemplo, para uma equipe que está iniciando, né, que a gente vai realizar uma modalidade de iniciação, aí usa de metal mesmo, porque é de mais fácil acesso. E de madeira, professor. De madeira, exatamente. Professor, na Nossa, escola agora. tem essas coisas? Não, na escola não tem. Aí você vai Aqui comprar, tem né, que para comprar? jogar? Não, a gente vai tentar conseguir com a gestão para ver se ela consegue esses materiais para a gente desenvolver uma aula de qualidade com vocês, porque eu não quero ficar preso só a uma modalidade, não. Eu vou fabricar a minha, viu, a de madeira. Massa. Os árbitros, eles ficam em cadeiras, né, lá no centro da quadra. Ele conta os pontos, anuncia o placar e toma as decisões finais em lances que são duvidosos. Então, ele fica geralmente nesse posicionamento aqui em cima, numa posição mais alta, justamente para ter uma visibilidade melhor de todas as ações. As partidas disputadas em melhor de 3. Então, são só 3 sets de 21 pontos. Aqui se lembra um pouquinho o jogo de vôlei, né? Em caso de empate, em 20-20, é preciso abrir 2 pontos de vantagem para vencer o set. Isso aqui acontece também no vôlei. Então, quem pratica o vôlei, quem já joga vôlei, é muito bom e muito fácil de se adaptar ao badminton. Tá certo? Os pontos. O ponto é marcado quando a peteca toca ao chão da quadra adversária ou o corpo do oponente, ou quando é jogada na rede ou fora dos limites. Eu esqueci de falar que quando a peteca ela bate, você jogou a peteca e ela bateu no corpo, em qualquer parte do corpo do seu adversário, você ganhou o ponto. Esqueci de falar essa questão também. Professor, você sabe dizer quanto é que, tipo, se eu posso ficar levantando, tipo embaixadinha no futebol, só que com a peteca? Vixe, eu não tô lembrado. Mas pode fazer? Eu não lembro se pode, Eu cara. acho que não, pô, não pode. Eu acho que não, porque você vai segurar, você não vai só levantar. Você vai segurar aqui a peteca, e aí você vai vir aqui, ó, e bater. A saída é aqui, ó. Porque se pudesse, professor, ia queimar todo mundo. Tipo queimada, só fazia segurar ela Não, mesmo, geralmente a pessoa. você segura a peteca, e aí você bate. Você segura ela aqui, e aí você inicia a partida. Professor, Não, tem isso aí eu sei. o mínimo de toques que pode dar na peteca? Como assim? Quantos toques? Quantos toques pode dar?
Não, só dá é um. Sei, que Bateu nem um bicho aqui, mesmo. você pá, volta, dá de volta. É só um Mas se eu toque. parar ela na raquete? Não, aí você perde. Se ela cair no chão, você perde. Ô, professor, Você é só um toque. Oi. no CEP tem campo de areia? Tem, tava fazendo. Campo não. Tem uma área de vôlei de areia lá. Jogar um futevôlei lá. É. Certo? Ai, meu Deus, É. terminar todo mundo suado com areia no corpo. Mas geralmente eu gosto de fazer isso aí só quando últimas aulas, por exemplo. Aí a gente faz. Mesmo porque se for de Vai pra casa manhã. fedendo, né, professor? Não, justamente, Porque aí você não vai voltar para a sala de aula. Tomar banho na escola? Eu vou tomar banho na escola. Não tem, não, meu. Não tem. O chuveiro de lá não presta, não. Eu faço eles prestar, não tem por onde. Tô dizendo. Então, pessoal, ó. Tomar banho dentro da pia. Chegamos. Ah, não, a nossa aula é até 4h10, né? Eu vou finalizar nossa aula por aqui, porque aqui é só algumas regras de execução do jogo, certo? Que isso aqui a gente vai ver na prática quando tiver a nossa oficina de badminton, tá certo? Tá bom, professor. Professor, Oi, eu vou colocar a frequência para vocês assinarem. Aí vocês assinam e a gente finaliza a nossa aula. Aí eu tô aqui para tirar as dúvidas. Pode falar. Quando for no presencial, vai ser aula de tempo integral, né? De manhã e de tarde. É tarde. Assim, quando for definitivamente sem ter híbrida. Aí, tipo assim, só que é o dia todo na escola ou de meio-dia volta para casa? Não, é o dia todo. Entra de 7h20, de 7h15, você chega na escola de 7h15, 7h20 as aulas começam. Então, 7 horas, você entra na escola, de 7h10, mais ou menos, você chega na escola, fica até 5 horas da tarde. Meu Aí, amigo. de manhã, Professor, minha mãe vai dizer assim, ô Glória, viu? Não tem isso De de manhã a voltar gente para casa, não. precisa Você de só café. entra e só sai no final. Poxa, a Raíssa tá pedindo para entrar na sala agora. Uma hora dessa, né? É porque ela tá lá Pessoal. no CEP, professor. Hã? Professor, ela tava